e Sara. Um desentendido leva alguns argos de boca depois de Flávio Furtado, como diz Sara, falar demais. Será que o incidente é facilmente ultrapassável ou terá de se resolver, como dizem, um mês depois de saírem da casa? Para Flávio são os 30 mil euros do prémio que já começam a dar a volta à cabeça a muita gente. Flávio às vezes fala demais, fala coisas que não deve. Só que a minha deve ter comigo a dizer isso. E eu fiquei logo em azia. E digo, então, mas o que é que eu fiz ao Flávio? Ou o que é que o Flávio tem para aí, anda para aí a magicar? Agora tenho que me chatear com ele. É aqui que nós vamos preocupar estou com aquele e estou tranquilo. Agora, se o olhinho Jesus começa a chatear... Ó Flávio, diz-me, tu ontem foste ser a miúda que daqui a um mês vocês falam? Que ela ficou tipo a olhar para ela. Mas isso que eu falo aqui dentro, por exemplo, uma pessoa que eu confio aqui dentro, você e o Pedro, só. Mas numa questão de nomeações, tu confias mais na Sara do que em mim ou noutra pessoa? Eu, por exemplo, eu não votaria no Pedro, eu confio nele, não votaria nele. Porque ela sabe o que é que eu te digo, amor. Eu só te vou dizer uma coisa. Eu estou cheio de vontade que isto termine. Flávio, mas isso Vocês cheguem lá fora e ao fim de um mês a gente conversa. É aquela conversa do daqui a um mês? Não, é que eu fui perguntar pro Pedro se era alguma coisa relacionada a ele que Mas ó Kelly, desculpa lá, amor, mas porquê que tu não perguntaste a mim se era alguma coisa relacionada a ele? Não, eu falei assim... Tu disseste assim, eu na Sara confio plenamente no que diz respeito a nomeações. E no Pedro também. Eu perguntei assim, ó Kelly, porquê Sara e, por exemplo, não Flávio? Eu quis perguntar pro Pedro, a pessoa Tá que bem, eu mas ainda bem que assim é que assim, eu não falo mais contigo sobre este tipo de assuntos, que é para não gerar confusão cá dentro. Estava eu, tu e a Sara, e você disse assim, por exemplo, na Sara e no Pedro eu confio plenamente em relação às nomeações. E eu perguntei-te, porquê a Sara? Porque não eu, ou outra pessoa. Não, Foi só mas isso. eu não ouvi que você falou isso daí. Pronto. Sinceramente, essa parte, porque a Sara, você não falou. Tenho certeza que você não falou. Eu acho que não. Não falou porque Mas se tu quiseres, eu digo-te o que é. Se calhar vai destabilizar-te. Eu acho que a 2 semanas não vale a pena. Então, mas que achas que eu acho é que há pessoas aqui dentro que tu dizes que já te ouvi dizer que estão muito no teu coração e que são muito tuas amigas, eu não sei o quê, e que disseram muito, muito mal de ti. Eu não gosto de fuxico, Kelly. Se você gosta, eu não gosto. Flávio, eu tenho não para é dizer, que eu gosto. Eu fui lá perguntar pro Pedro. Se não gosta, então perguntava à minha frente. Não, eu falei assim, Pedro, tem nós alguma estamos a falar uns com os outros, mano. Ninguém está a falar por trás. Sim, mas é que a Kelly perguntou ao Pedro e não perguntou à Sara. Ela não a Sara estava na minha frente, ela não se manifestou, não falou nada. Pronto. Tu estiveste aqui, Pedro, tu ouviste o que é que se dizia da Kelly. Verdade ou mentira? Por isso é que eu na altura até fiquei... E eu outro dia ouvi a Kelly falar de uma rapariga que gostava muito dela, que fiquei muito próximo. E eu fiquei assim, é que se houve alguém aqui dentro desta casa que nunca disse que tu eras... não vou dizer palavras, mas um montão de coisas, fui eu. Não, eu não tenho dúvida enquanto a isso, só que assim, E ontem eu ouvi dizer assim, se há pessoas a quem eu confio, que nunca fariam em mim, era o Pedro e a Sara. Eu disse, porquê a Sara e não eu? Pois claro, olha Flávio Furtado, o que é que tu queres que eu te responda a isso também? Né? Nada, não, mas o Pedro achou que eu estava a querer dizer alguma coisa dele. Porque o problema é que tu disseste, então daqui a um mês depois nós falamos. Exato. Ela vai falar no Pedro, não é? Porque se você não me Estás a falar falou... do Pedro ou de mim? Estás a falar do Pedro ou de mim, não é? Eu estou aqui com vocês na conversa, ela vai... Então porque tu também se tiveres com esta dúvida, porque não esclareceste aqui na hora? Eu fiquei com alguma dúvida? Eu não fiquei com dúvida nenhuma. Pronto. Estou a dizer é que a Kelly é óbvio que ela transporta o cérebro dela é para a pessoa que está em face aqui na conversa, que é o Pedro. Tinham perguntado logo. Não é? A questão não é essa daí. Eu falei que Sabes qual é o problema? Desculpa, Kelly. O problema Não, Fábio, é tu usares algumas coisas como exemplo. De tu lhe dizeres, por exemplo, não é? Quando tu saíste, tu vais ver que pessoas que tu... Esses exemplos não se usam. É só isso. 2 pessoas que foram colocadas em questão, Sara e Pedro. E foi justamente por isso que eu fui Não foi colocada em questão, eu perguntei-te só. Porquê Sara e não eu? Mas é normal que tu gostes mais de umas pessoas do que outras. Só que eu acho que quando tu chegares lá fora vais-te desiludir com algumas. Quando elas chegar lá fora, se calhar vai perceber, olha, o Flávio, afinal, era um gajo correto para mim. Falou isso. E afinal, o Flávio, se calhar, era curtido para mim. E afinal, se calhar, olha, eu achava uma coisa do Flávio, afinal, o Flávio era bem mais eu não acho, boa Flávio. gente. Eu acho você boa gente. Eu nunca votei em você, só para ter uma ideia. Agora, é uma semana para ficar calado. Mas não vale a pena... 15 dias que eu vou deixar que me envolvam em mexericos.
Não, mas não vale a pena uma pessoa se chatear com aquilo que disseram cá dentro sobre nós, porque, mano, ao fim e ao cabo era jogo. Olha, e as pessoas que falavam estão mais preocupadas com isso. O que eu tenho para falar em relação às pessoas eu falo. Mas ontem o ponto que eu fui de perguntar pro Pedro foi justamente porque você não falou nada, não se manifestou nada, assim, em nenhum momento. Daí eu falei, puxa, eu fiquei com... Como é que eu me ia manifestar? Não, eu pensei que fosse, sei lá, alguma coisa com o Pedro. Oh, Kelly, o Flávio veio-me dizer há não sei quanto tempo que isto é um jogo, que eu tenho que abrir os olhos. Então, é isso que ele falava. Que eu tenho que ter cuidado. Então, mas eu tenho que ter cuidado com toda a gente. Sabe, eu não Mas sei, se fosse assim, não é? Se eu fosse dar... Mas você não fica assim querendo... Eu ia perguntar assim. Querendo eu ia perguntar assim, então, mas eu não posso confiar em ninguém que está aqui, só posso confiar em ti? Foi exatamente isso não, que ele me pôs numa situação, falando assim, cuidado, mas coisas que ele falava pra você, e ele começava a desconfiar das mas pessoas. O problema, sabes qual é aquele aqui? É que nós aqui lemos tudo assim. Lemos tudo assim. Gente, mas como assim, cuidado? Ele me falou ali no barracão uma vez e falou assim, mas cuidado, mas quem que tá aqui? Tava só... Tinha acho que umas 4 pessoas ali no barracão, que a gente tava em 4 ou 5. De ficar desconfiando de todo mundo ali. Pois, isso que ele falava. Pois, claro. Por isso é que aconteceu ali. Por isso é que não tens que ligar. Mas olha, eu só quero dizer que eu gosto muito de vocês e quero sair daqui, independente de alguém que falou, alguém que deixou de falar. Não sabes onde é que eu quero que tu me digas isto, Kelly? Aqui dentro já não quero ouvir mais que digam que gostam de mim. Eu quero que digam lá fora, porque nesta altura do campeonato, tu dizeres que gostas muito de mim ou eu gosto muito de ti, para algumas pessoas significa... Está a tentar passar no meio da chuva. Não, que eu quero dizer? Não é isso. É que assim, só lá fora é que eu vou saber quem gosta realmente de mim. Mas porquê é que a gente está a ter esta... Eu não quero esta semana ter estas conversas, sabe? Não tenhas comigo, amor. Esta semana não. Esta semana... Porquê que eu não posso falar contigo? Então tu estás a falar, eu e o Kelly estávamos aqui a falar, tu falaste. Pronto, esta semana é a semana das cascas de banana. Mas qual semana de cascas de banana, Flávio? Tu não há... Mas estamos há 2 semanas. Estamos. Porquê é que há pessoas que só se começaram a soltar e a dizer tudo agora nas últimas semanas? E a tentar queimar outros? Pois isso é desse tipo de coisas. Desse tipo de coisas que eu não quero. Eu gostaria de que não fosse verdade. Mas já te percebeste. É dessas coisas que eu te digo. Não é questão de ser naif. Eu só gostaria que isso não fosse Mas já verdade. te percebeste disso ou não? Que não fosse. Que há pessoas que só nas últimas semanas começaram a dizer coisas e a tentar entalar. E é este tipo de coisas que eu te digo, tu não deves dizer, Flávio. É só isso. Eu vou apanhar só outra vez, amor. Vai beijinho até já. 30 mil euros dá cabo da cabeça das pessoas.